Bom dia. Oi, gente. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Falem alguma coisa aí para ver se eu ouço. Olá. Hello. Muito obrigada. Não é aula de inglês ainda, eu vou falar hello. Eu falei hello. Que é um meme, tá? Para. Gente, vamos lá. Hoje, meus amores, nós vamos usar o livro 2, tá bom? E eu vou pedir a gentileza para que vocês mandem no chat o nominho de vocês para eu fazer a chamada, certo? Deixa eu falar algumas observações. Hoje nós vamos iniciar o 4º bimestre. Prestem atenção na entrega dos textos, tá bom? Outro ponto, meus amores. Todo mundo que entregou o texto lá, alguns precisaram. Eu pedi revisão, e eu pedi revisão já há algum tempo, e não revisaram. Então, eu vou deixar aberto ali até umas 7 da noite, mais ou menos. Tia, Só um eu pouquinho. não consegui achar. Só um pouquinho. Eu não consegui. Deixa eu terminar de falar isso aqui, depois você fala. Só um minutinho. Vocês têm que olhar na plataforma, tá certo, galera? Todos os textos que vocês entregaram, tudo bem, para ver se tem algum que tenha revisão. Eu acredito que apareça no sininho lá para vocês. Então, dê uma olhadinha se vocês precisam revisar. Quem eu não falei nada ainda, eu não nem corri. Tem uns que eu já corrigi, só que eu não mandei observação que eu vou fazer isso hoje. Tá bom? Para eu poder fechar a nota amanhã. Tá bom, meus amores? Agora Tia? fala, Bianquinha, qual é a sua dúvida? É que eu não achei atividade na plataforma. Então eu mandei para a professora Fernanda uma foto. Fernanda, não. Pedi... Bom, eu vou E eu perguntar. pedi para ela mandar para você. Então, tá bom. Eu vou perguntar para ela, tá, Bianquinha? Mas Tá. eu coloquei. Você lembra aquela aula que eu fiz da revisão de todos os textos? Eu coloquei a semana certinho lá, igual tá na plataforma. Tá bom? E para não acontecer mais isso, Bianquinha, quando que a gente tem que entregar os textos? Quando a professora pede na mesma semana, combinado? Porque é assim que é a produção textual, senão não adianta, gente, eu fazer tudo de uma vez no final do bimestre. Combinado? Eu já falei isso para vocês, tá bom? A produção de texto, ela é contínua, eu tenho que fazer semanalmente. Combinado? E eu nem peço toda semana, né? Texto. Por favor, peguem o Súmula 2, então, e me mandem os nominhos no chat. Tem pouco nome no chat. Por favor. Na última aula, meus amores, nós já fizemos aquela avaliação do slide. É que ele tava Né, que foi o nosso último texto. Porém, meus amores, tem gente que não tinha feito o slide ainda, né? E daí tem gente que lá relatou para mim, nossa, professora, foi difícil mexer no PowerPoint, no Word. Realmente, o primeiro slide é muito difícil, tá, gente? Depois vai acostumando, mas assim, como eu disse a vocês em relação à crônica, o slide, estou muito orgulhosa, vocês foram super caprichosos, tanto quem fez isso no papel, quanto quem fez no computador, tá bom? Vocês estão de parabéns, eu estou muito orgulhosa de vocês. Então, vamos fazer lá a nossa avaliação na página 20. Vamos lá. A apresentação tem título, meus amores? Vocês colocaram lá Bia na África? Quem não fez isso aqui ainda, na última aula eu até já... Tem gente que já fez. Todo mundo colocou título. Tem que ter título no slide, né? No caso, era Bia na África. Tudo bem? O segundo slide, às vezes não colocou Bia na África. Colocou produção de texto, mas teve um título lá. Cada slide tem pouco texto, escrito em forma de tópicos e palavras-chave? Sim, né? Tem gente que colocou parágrafo, mas não lotou de texto. Vocês colocaram textos e colocaram imagens, tá? Então, esse era o objetivo.
O tamanho e a cor do tipo de letra usados favorece a leitura do slide? Gente, vocês fizeram letras diferentes, né? Com cores. Então, lá no primeiro, vocês colocaram um título com uma cor, daí no segundo com outra. Então, tá certo. O título maior, os tópicos menorzinhos, é isso que tá perguntando aqui, tá bom? Eu acredito, pelo que os que eu corrigi todos lá, estavam todos corretos, tá bom? E hoje nós vamos falar de poema. Quem gosta de poema aqui, galera? Alguém gosta? Vocês gostam, sim. Eu Ai, gosto, poema é muito mas bonito. depende do poema. Poema é mais musical, né? E é gostoso ler poema. E a gente, eu não. E tem gente que não gosta. Mas vamos aprender, né, a gostar ou pelo menos a interpretá-lo e a entender a estrutura dele. Tá bom, meus amores? Capítulo 14, página 14 também. Coloquem a data lá em cima, por gentileza. Hoje é dia 27/10/2020. O título do poema sempre tem que ter um título, chama A Borboleta. Eu vou ler o poema para vocês e depois eu vou fazer algumas observações. Tudo bem, meus amores? Combinado? Esse texto é de Olavo Bilac. É um poeta, né? É um escritor muito famoso brasileiro. Vocês vão estudar muito sobre ele ainda lá em literatura. Quando vocês estiverem a partir do 9º ano, né? 9º, 1º, 2º e 3º. Trazendo uma borboleta, volta Alfredo para casa. Como é linda! É toda preta, com listas douradas na asa. Tonta nas mãos de criança, batendo as asas num susto. Quer fugir. Porfia, cansa e treme, respira a custo. Contente, o menino grita. É a primeira que apanho. Mamãe, vê como é bonita. Que cores e que tamanho. Como voava no mato. Vou sem demora pregá-la. Pregá-la, hein, gente? Não é pegá-la, não. É pregá-la com pregos, tá? Pregá-la por baixo do meu retrato, numa parede da sala. Mas a mamãe com carinho lhe disse: que mal te fazia, meu filho, esse animalzinho que livre e alegre vivia. Solta essa pobre coitada, largue-lhe as asas, Alfredo. Vê como treme assustada, vê como treme de medo. Para sem pena espetá-la numa parede, menino. É necessário matá-la. Queres ser um assassino? Pensa Alfredo, e de repente solta a borboleta. E ela abre as asas livremente e foge pela janela. Assim, meu filho, perdeste a borboleta dourada. Porém, na estima cresceste de tua mãe adorada. Bonitinho, né, gente? Vocês não acharam bonitinho o texto? Legal, vocês estão percebendo que o poema ele conta uma história também, tá? Então o poema ele tem que ter sentido. E a gente conversou na outra turma. Tem algumas músicas, né? Alguns poemas que viraram músicas, nem todos. As músicas elas são poemas, né? Porque geralmente tem essa parte sonora, de ritmo, mas não necessariamente todas. E as mais bonitas você percebe que tem uma história. Quando você começa a cantá-la, você começa a perceber que tem uma história. O poema é isso. A gente tem que entender o que está escrito. Não adianta a gente rimar por rimar ou escrever qualquer coisa para poder ficar bonito, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Tem que ter sentido. E aqui teve sentido, foi uma história relacionada à borboleta. Tudo bem? Algumas observações que eu quero que vocês analisem. Cada linha dessa aqui tem um nome. Como é que chama? Quem lembra? Vai me falar. No poema. Chama-se versos. Cada linha é um verso. O conjunto de versos forma uma estrofe. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma estrofe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrofes com 4 versos cada uma, tá certo? Os poemas mais antiguinhos, tá, gente? Vamos pensar assim.
ele é bem estruturadinho, ele tem essa métrica. Então, eles colocam lá a quantidade de estrófico, quantidade de verso certinha, e as rimas são bem certinhas. Eles colocam assim, ó, trazendo uma borboleta, ó, volta Alfredo para casa. Com ela, como ela é linda, ela é toda preta, borboleta com preta. Com listas douradas na asa, casa com asa. Tá vendo que tá rimando? Sempre pula uma para rimar com a outra, né? Então a gente percebe, ó, criança com cansa, susto com custo. Então a gente percebe isso muito nos poemas mais antigos, tá bom? Os poemas contemporâneos têm menos, não tem essa obrigatoriedade com a rima. Essa rima ela é mais em relação ao ritmo, a ser sonoro. Só que é legal a gente ter rima em poema, tem que ter, mas não precisa ser lotado que nem esse aqui, tá? Pode ter uma rima ou outra só para deixar mais sonoro, mais rítmico, mas tem que ter a ver. Não adianta pôr uma palavra que não tem nada a ver só para ela rimar. É isso que eu ia falar para vocês. Tem algumas músicas que você vai cantando, ela rima, é sonoro, mas não tem sentido nenhum. Tá bom, gente? Então, por isso que eu tô falando isso a vocês. Vocês têm que prestar atenção na história, né? Se a história tem sentido do poema, tá bom? Agora, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre as características, sobre essa parte sonora, essa rima traz essa sonoridade para o poema. Vamos para a próxima página, deixa eu apagar aqui. Para a gente poder responder umas questões ali de interpretação do poema realmente. Olha lá, ó. Na página 15, né, gente? Pode escrever aí na frente, tá? Tá lá, ó. O que o garoto faz ao encontrar a linda borboleta? O que ele faz, gente? Ele aprende nas mãos dele. Muito bem, ele pega na mão, né, para mostrar para a mãe. Não é, gente? É como se fosse um troféu para ele. Aquilo, uma medalha, um troféu. Nossa, vou levar para minha mãe conseguir pegar essa borboleta. Tá bom? Certíssimo. A2. Como a borboleta fica nas mãos do garoto? Ela fica confortável na mão dele? Não, né? Ela treme, ela respira com dificuldade, ela tenta fugir. Tá bom? Pode colocar só no final, né? Ela treme, respira com dificuldade, mas ela tenta escapar o tempo todo, porque ela tem medo, né? Com muito medo, muito bem, certinho. Porque para a borboleta aquele garoto é gigante. E como tem borboletas muito bonitas realmente, né, gente? Aqui na minha casa, né, eu moro num prédio, eu nunca vi. Mas quando eu morava no interior de São Paulo, né, eu morava numa casa, entrava na minha casa aquelas borboletas lindíssimas, às vezes preta, realmente igual a essa, né? E tem outras de outras cores, gente, lindíssimas, umas menores, umas maiores, que ficam no canto, elas ficam dias lá, né? E é uma daquelas que o menino pegou. Tem gente que tem medo de borboleta, né? O que a mãe diz ao Alfredo ao ver a cena? O que a mãe lhe diz? Tem lá no 1, 2, 3, 4. A mãe diz que não é certo, porque a borboleta tem que ser livre. Muito bem, então, mas ela fala assim, né? Ela pede para que ele liberte, né? Ela fala assim: que mal te fazia, meu filho, esse animalzinho? Ela pergunta, né? Que mal que ela te fez? Solta essa pobre coitada, larga-lhe, né? Então, na 1, 2, 3, 4. Na quinta estrofe, na sexta, ela fala isso, né, Manu? Certinho. Ela fala para ele soltar essa borboleta, porque a borboleta não fez mal nenhuma a ele. Tudo bem? Vou dar um minutinho aí para vocês copiarem. Não esqueçam de olhar na plataforma se vocês precisam mudar algum texto lá, tá, gente? Às vezes não tá visível, não consigo ler. Tá bom? Por favor.
Pronto, gente? Faça um joinha aí para quem já terminou, por gentileza. Amable, Manu, Matheus, Miguel, Gui, Maria Eduarda, foi, meu amor? Obrigada. Sama, Gabriel, seguiu, meu amor? E o Fê também. Sama ainda não? Gabriel não. Carlos, Miguel, Mariana, Helena, Murilo, Otávio. Vamos lá? Vamos pro próximo? Vamos. Qualquer coisa eu volto, tá? Esse aqui eu acho muito legal, meus amores. Ó, o poema possui rimas. Indica 2 pares de palavras que rimam entre si. Aqui é bem legal, dá pra gente copiar, mas eu quero, tá vendo? Ó, borboleta com preta, casa com asa, que nem eu expliquei a vocês. Mas eu vou pedir o seguinte. Eu quero que vocês peguem 2 lápis coloridos ou 2 grifas-textos, alguma coisa assim, para a gente fazer direto no texto, tá? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o grifa-texto ou o lápis de cor, tá? E vão grifar a palavra que rima. Por exemplo, borboleta eu grifo de rosa. E qual que é o grifo de rosa também? Preta. Tudo bem? Aí eu mudo a cor. Eu coloco casa de uma cor e asa da mesma cor. Entenderam, gente? Que se eu não tiver lápis de cor ou grifa-texto, eu faço que nem eu fiz aqui, ó. Eu grifo uma e circulo a outra. Daí fica igual. Só para eu entender quais são as rimas do texto. Isso eu faço em todas as estrofes. Não precisa ficar trocando de cor. A mesma cor que eu grifei no primeiro estrofe, eu grifo na segunda, em todas. Tá, gente? Não precisa ficar trocando. Por favor. Opa! Desculpa, saí sem querer. Vou colocar lá, que lá eu coloquei todas as rimas. Mas não necessariamente vocês têm que... vocês não vão escrever aí, vocês vão só grifar no texto. Entenderam, gente? Façam um joinha aí para mim, se vocês entenderam o que tem que fazer. Grifando no texto para vocês observarem as rimas. Tá. Muito obrigada. A número 5, enquanto vocês grifam aí, a número 5 vocês conseguem me responder. Quantos versos aparecem em cada estrofe do poema, galera? Quantos versos? Quem sabe me responder? 4. 4. Aí, galera. 4 versos em cada estrofe. Tá bom? Vou dar um minutinho aí para vocês terminarem. Eu tenho que ir lá na estrutura. Só para vocês terminarem de grifar. E também, quando eu acho que 1 minuto termina. Ô, Bianquinha. Bianquinha. Cadê a Bianquinha? Bianquinha. A Bianquinha saiu, gente? Saiu. Vamos lá? Podemos mudar, gente? Posso? Eu vou explicando o próximo, daí vocês vão grifando. Tá bom? Pode ser? Porque daí não tem problema, vocês já entenderam como é que funciona. Explora a estrutura. Agora a gente vai falar sobre a estrutura do poema. É muito daquilo que eu já disse a vocês, né? Então, o poema ele é escrito em versos e utiliza a sonoridade das palavras para criar um ritmo e rima. Então, para ficar mais sonoro, ele rima, tá? E ritmo. Como eu disse a vocês, os poemas mais antigos são bem certinhos, com métrica igual tá aquele ali. Os mais contemporâneos, menos, né? Então, existe rima, mas não em todas as estrofes, ou nem em todos os versos. Tudo bem?
O poeta emprega termos e expressões no sentido figurado, ou seja, com significado diferente daquele que normalmente tem. O que é um sentido figurado? Alguém pode me explicar? Alguém sabe? Sem medo. É tipo um sentido diferente do que o normal. Que a gente não usa normalmente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu me refiro a uma menina, vou fazer um poema sobre uma menina e eu me refiro a ela como uma flor, né? Como se ela fosse uma flor. A menina é uma flor. A menina é uma flor? Tem como ela ser uma flor? É só um modo de falar. Sentido figurado, tá, gente? Dá para falar que ela é bonita, que ela é cheirosa, que ela é agradável. Não é isso, gente? É isso que eu estou me sentindo. Ah, o menino é uma montanha. Eu estou querendo dizer que ele é grande. Não é, gente? Tudo bem? Isso é o sentido figurado. E no poema tem muito isso, essa referência. Fala que os olhos são de jabuticaba, ou os olhos são iguais ao céu, né? Então, essa linguagem figurada. Tudo bem, galera? Que a gente usa. Entenderam a linguagem figurada? Joia? Entenderam? O verso é cada uma das linhas que compõem o poema e podem ser organizados em estrofes. É aquilo que eu disse a vocês, né? Então, a estrofe é um amontoado de versos, tá bom? Tem alguma regra para saber quantos versos tem cada estrofe? Não, mas eu, como professora de produção, posso pedir a vocês uma quantidade de versos por estrofe. Tudo bem? Por meio de um poema são expressos sentimentos, ideias e emoções, o que envolve o leitor e desperta nele a mais diversas sensações. Então é mais fácil eu escrever algo que eu sinto. Pode ser ruim ou pode ser bom, mas é mais fácil, que envolve sentimento, tá? Quando não envolve sentimento, fica mais difícil, certo? Mas vamos lá. Aqui eu preciso que vocês grifem o primeiro parágrafo. O poema é escrito em versos e utiliza sonoridade nas palavras para criar ritmos e rimas. Nele, o poeta emprega termos e expressões no sentido figurado, ou seja, com um significado diferente daquele que normalmente tem. E o último parágrafo. Por meio do poema, são expressos sentimentos, ideias e emoções, o que envolve o leitor e desperta nele maiores diversas sensações. Tá bom? Grifem esses dois, por gentileza. Aí, meus amores, eu vou pedir para vocês, né, uma produção textual que fala aqui, ó, página 31, essa aqui. Vocês estão vendo que o texto, ele, na página 31, ele tem até um formato diferente? Vocês estão vendo, gente? Ele nem vai a linha até o final, né? Mas não precisa fazer aqui, pode fazer em outra folha, tá? Tem que ter título, tá bom? Aí tá lá assim, ó. Produz um poema com o tema infância ou criança. Lembre-se que seu poema deverá ter 3 estrofes e 4 versos. Então, eu vou querer o seguinte, que vocês construam poemas com 3 estrofes apenas, ali tinha 9, com 3 estrofes apenas, com 4 versos cada uma. Professora, precisa rimar? É um poema, isso. Precisa rimar, galera, ao poema? O que você conseguir que rime, tá bom? Eu não vou obrigar vocês a rimar todas as estrofes ou todos os versos, igual vocês leram ali da borboleta. Não é para fazer aquilo. Mas uma riminha no meio ali, em algum lugar, é legal para ficar mais sonoro. Tudo bem? O que eu preciso que vocês se preocupem com o que vocês estão lendo tem um sentido. Então, quando eu falo infância ou criança, eu posso contar a história de uma criança? Posso colocar lá, eu vou falar da Helena, um exemplo, né? Helena, menina arteira, que gosta de brincar na areia. Vocês entenderam, gente? Aí vocês vão contando um pouco a história da Helena. Ou a sua história, né? Eu quero rimar com a minha história. Eu sou a menina, a menininha que pulava amarelinha, não sei. Infância, eu posso falar de temas da infância, eu posso falar de brincadeiras da infância, né? Pega-pega, esconde-esconde,
videogame, posso falar, que envolva a infância. E também posso falar, misturar criança com infância, posso misturar comida de infância, sabe? Bolo de chocolate, pirulito, sorvete, sei lá. Tudo bem? Eu posso misturar, assim, essas informações para juntar o meu poema, tá? Eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar lá na plataforma agora, na hora que acabar a aula de vocês. Antes disso, eu quero que vocês observem uma coisa bem importante aqui. Quando eu tava... Oh, meu pai, saiu de novo, gente. Quando eu corrijo os textos de vocês olham minhas observações? Façam assim, se sim ou se não, fica quieto. Sim, alguém lê a observação que eu coloco? Não? Eu leio, mas eu ainda, nunca... Eu leio. Tá, tem que ler, porque às vezes o que eu coloco lá, né? Para vocês se atentarem a alguns erros ortográficos, não é verdade? Não ponho? Quando precisa, tá? Quando não precisa, às vezes tem um errinho lá que eu nem falo que não precisa. Mas muito parágrafo, gente. O problema do parágrafo tá complicado, assim, sabe? Eu preciso que vocês coloquem parágrafos nos textos, porque vocês estão escrevendo texto em prosa, não é em poema, não é em verso. Esse aqui é texto em verso. Vocês têm que escrever texto em prosa. Aí tem que ter o parágrafo e começar com a letra maiúscula. Vocês concordam? A gente que esquece um pouquinho, né? Mas é assim. Neste caso do poema que vocês vão construir nessa semana, vocês não vão precisar ter o parágrafo. Vocês vão poder escrever ou rente aquela margem do caderno. É minha margem ficou torta. Pode escrever rente à margem do caderno, tá? Ou aqui no cantinho. Pode. Posso escrever no meio das linhas? Posso. Se eu vou fazer com outro papel, não tem problema, tá bom? Neste caso. Outra coisa que vocês adoram fazer, que aqui vocês vão poder, é pular linha. Vocês vão pode pular linha entre as estrofes. Pode não, deve, para poder separar uma estrofe da outra. Nos parágrafos não pode pular linha, mas aqui pode, tá bom? Outro ponto importante. Eu posso fazer um verso grande, uma oração gigante, assim, uma frase enorme do verso? Não. Fica chato, não fica sonoro. Eu tenho que quebrar essa oração, tá? Então eu faço daí vários versos em relação a uma frase. Gente, poucas palavras nesse verso. 3, 4 palavras, tá bom? Para não ficar frase, para não ficar oração. Lembrando que tem que ter sentido o que eu estou escrevendo. Tá, gente? Tem que ter coerência. Porque tem gente que escreve uma coisa lá no primeiro estrofe e na segunda não tem nada a ver, na terceira menos ainda, na quarta termina com outra coisa nada a ver. Combinado? Então, quando lê, tem que ter um sentido entre elas. Tá bom? Aí pergunta a vocês, alguma dúvida até aqui? Sobre o que vocês têm que fazer o tema de vocês, que é infância ou criança. Alguma dúvida? Eu vou colocar isso aqui lá na plataforma, tá? Essa folha aqui, mas é só para quem quiser, não é obrigado. Não pode esquecer o título, porque aqui não está escrito título. Mas tem que ter título? Tem que ter título, tá bom? Aí vocês vão escrever. Pode escrever no meio da linha, pode escrever no cantinho, tá bom? Lembrando que tem que ser 3 estrofes e 4 versos. Posso fazer mais estrofes? Posso? Posso. Não tem problema. Mas eu não queria mais versos, mas mais estrofes vocês poderiam sim, tá? Todo mundo conseguiu grifar o que eu pedi? Coloca a joia aí, senão vou colocar aqui só para vocês. Eu vou fazer, pouca rima, tá? Porque eu não consigo fazer Não, muita gente, rima. que nem eu falei, ó.
É o Gui que tá falando? Quem tá falando? É o Gui? O Gui. Gui, não é... Se você não conseguir fazer rima, não tem problema. Tá bom, Gui? Tem que ter sentido. Combinado? Mas se você conseguir pelo menos uma rima. Gente, parece difícil na hora que você fala. E às vezes quando você começa a fazer. Mas na hora que sai a primeira rima, vocês vão querer fazer o texto inteiro rimado. É mais ou menos assim. Mas não é obrigatório igual esse aqui da borboleta. Não, pelo amor de Deus, não precisa fazer um texto igual da borboleta. Combinado? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, tá bom, meus amores? Agora nós vamos nos ver semana que vem, né? Lembra daquilo que a gente conversou na aula de empreendedorismo? Tem gente que vai lá no ao vivo, mas a gente vai continuar online juntos, tá bom? Combinado? Tá? Então eu vou compartilhar a tela normalmente, a aula vai ser igual, só que eu vou estar lá na escola, tá? Junto com o pessoal que vai. Beleza? Então até semana que vem, tá, meus amores? Beijinho. Espero lá o poema de vocês na plataforma que eu quero ler lá na semana que vem, tá? Beijo. Beijo, Fê. Beijo, Maria Eduarda, Amabile.